E agora nós vamos aqui no Jornal da Rede Alesp a mais uma entrevista. E vamos conversar agora com o economista Vicente de Paulo Oliveira, da FEA-USP, que vai falar sobre a retomada da economia pós-pandemia. Boa tarde, professor Vicente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Muito boa tarde a você, Fábio, e aos seus ouvintes. Estou muito contente de estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado. Professor, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o PIB retomará e deverá crescer 9% no terceiro trimestre. Podemos dizer, mesmo com o fim do auxílio emergencial, que será possível o crescimento de 9%? Ou isso é uma utopia, professor Vicente? Olha, Fábio, eu estou ainda em dúvida, viu? De fato, os números levantados pela CNI revelam um bom crescimento nesse terceiro trimestre. O próprio índice do Banco Central também confirma esses dados. A produção de automóveis vem aumentando, a produção de motos da mesma maneira, mas eu estou ainda um pouco pessimista. Eu estou achando que provavelmente a gente está dando aquilo que popularmente se diz o voo de galinha. Será que, de fato, nós vamos sustentar esse crescimento para o último trimestre e depois em 2021? Confesso a você que tenho dúvidas. Dúvidas que a gente vai conversar aí durante essa entrevista com vocês. Vicente, mais uma vez, obrigada quem fala aqui é a Lilian por estar participando aqui e sempre trazendo inovações nesse setor no qual o senhor é especialista. Pergunta para o senhor seria, Vicente, todo mundo hoje, setores econômicos, culpam a pandemia a situação hoje, que não é só o estado de São Paulo, mas o Brasil se encontra. A pergunta para o senhor seria, a pandemia é realmente a única culpada ou a previsão seria chegar mesmo onde nós estamos hoje, com essa catástrofe econômica que o país hoje está enfrentando? Não, eu acho que a coisa é um pouco diferente. A pandemia, de fato, é a grande culpada, mas não é somente ela que é culpada. As circunstâncias da conjuntura nos mostram isso. Veja você, a liderança política conduziu, de fato, a economia a um patamar desejável? As medidas que nós tomamos para debelar a pandemia foram as medidas mais adequadas? Nós tivemos uma coordenação na mobilização para enfrentar a pandemia? Não tivemos. Lamentavelmente, não tivemos. O governo federal foi para um lado, os governos estaduais para o outro, às vezes os municípios acompanharam os governos estaduais, mas nós não tivemos uma articulação adequada. Tá? Então, nós não podemos culpar totalmente a pandemia. Ela é a grande responsável, que baixou violentamente a atividade econômica, né? Fez com que todo mundo ficasse um pouco temeroso em virtude das circunstâncias que estavam acontecendo, mas nós precisamos ir em frente na condução da economia. Onde é que estão as reformas? O governo federal não prometeu uma série de reformas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa. Nós não vimos isso. Então, a culpa, ou se é que podemos chamar assim, é de vários segmentos. Começa com a pandemia e se conclui na economia. Ô Vicente, o senhor acha que a economia nacional ela tem salvação ainda ou não? Não, temos. Nós temos uma belíssima economia, uma boa estrutura econômica. Eu, nesse aspecto, não sou pessimista, não. O que nós precisamos é de uma liderança política que nos conduza a assumir a nossa posição. A indústria brasileira, por exemplo, é preciso mudar de rumo. Não é só atender ao mercado interno. A nossa indústria precisa lançar-se no mundo. Nós precisamos, conforme está fazendo o agronegócio, voltar-se para o mundo.
E na América Latina, nós precisamos assumir a nossa liderança. Nós somos um grande mercado. Veja, muitas empresas da América Latina vêm crescer no Brasil. Veja o exemplo dessa empresa chamada Mercado Livre. Qual é a origem dela? A origem é argentina. E ela veio crescer no Brasil. Hoje assume uma posição extraordinária. Então, a estrutura econômica brasileira é realmente boa. Agora, temos problemas? Sim, temos problema. O próprio agronegócio padece, por exemplo, de uma rede logística mais adequada. É preciso fazer investimento em ferrovias, em rodovias, nos portos, né, para vendermos mais ainda. E não se esqueça, o Brasil é, de fato, hoje, o celeiro do mundo. Nós temos condições de atender a demanda de alimentos para o mundo. Então, por detrás dessa demanda de alimentos, nós poderíamos começar a processá-los, não vender apenas commodities, mercadorias, mas vender alimentos processados, industrializados. Isso faria também com que nós assumíssemos a nossa posição, a posição de liderança na economia latino-americana. Professor Vicente, ouvindo o senhor aí analisando toda a situação, o senhor tocou no ponto da logística, né? E a gente sabe que a logística sempre é um gargalo da indústria, um gargalo da economia do Brasil. Grande parte do transporte de mercadorias feita aqui no país, acho que quase a totalidade, é feita por rodovias, né? E eu lhe pergunto, assim, num país de dimensão continental como o Brasil, isso não encarece demais os nossos produtos? Isso não traz uma problemática muito grande para o transporte desses produtos? Por que a gente não investe em ferrovias ou outras formas de transporte de cargas e mercadorias? Fábio, você tem toda a razão, toda a razão. O grande gargalo do agronegócio brasileiro é a logística. Mas estamos trabalhando nisso. O governo está tratando de acertar aí toda a malha ferroviária, fazendo a Norte-Sul, a FIO, a Leste-Oeste, a Ferrogrão, e lá no Sul também há um esforço muito grande de concluir toda essa rede ferroviária. E também estamos trabalhando, no caso, estou dizendo, o Brasil está trabalhando no sentido de aproveitar muito bem as hidrovias. Mas ainda está muita coisa por fazer. Você tocou também no ponto nevrálgico da questão. Nós somos os grandes exportadores de alimentos, mas padecemos da dependência do rodoviarismo. E esse rodoviarismo, de fato, é um pouco caro. As ferrovias poderiam, inclusive, fazer com que houvesse um desenvolvimento ao lado delas, desenvolvimento de cidade, de urbanização. Então, todo o esforço que está sendo feito, seja na Norte-Sul, que já tem vários trechos funcionando, seja na FIOL, que é a Ferrovia Leste-Oeste, seja na Ferrogrão, há um esforço nesse sentido. O governo federal está trabalhando aí. Agora, o problema sempre é um só: capital. Nós dependemos muitas vezes do setor privado. E o setor privado, às vezes, não tem tanto dinheiro assim, ou não está em condições de investir. Perdão, não é em condições, mas será que existem uma infraestrutura jurídica capaz de atender aos reclamos desses investidores? Nós vimos tratando sempre com chineses, e eles, às vezes, demoram demais para entender que a nossa necessidade é para ontem. Mas, de qualquer forma, temos que atacar o problema da logística, temos que fazer investimentos em ferrovias, temos que aproveitar as hidrovias. Esse é o grande gargalo que nós temos.
Vicente, eu estava olhando aqui, né, o seu currículo, um grande currículo. Você já exerceu vários cargos aqui no governo do estado de São Paulo. Agora, falando um pouco sobre a economia estadual, você acha que o governo ele vem tomando medidas sustentáveis para uma retomada da economia que seja mais segura e firme? Olha, para ser bem honesto com você, não vejo esse esforço assim tão grande. Eu já havia mencionado até na nossa conversa de hoje a necessidade de uma liderança política capaz de fazer com que as coisas caminhem. Cadê as reformas? Onde é que estão elas? Cadê a união na mobilização de todos os empresários, de todos os governantes? Onde é que está isso? Nós precisamos das reformas. Uma reforma tributária para simplificar as coisas no Brasil. Coitado do empresário brasileiro, ele sofre, ele padece. Por quê? Porque esse sistema nosso esse sistema tributário é um sistema, eu diria, arcaico. Então era preciso ir adiante nisso. No caso da reforma administrativa, nós não podemos pensar em migalhas, em pensar em pedacinhos, mas é uma reforma mesmo para fazer com que as coisas aconteçam. Vejam vocês o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1970, ou nos anos 70, para ser mais preciso, era um país considerado subdesenvolvido. Mandaram até uma missão ao Brasil para ver a reforma educacional que nós estávamos fazendo e levaram lições para a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência mundial e nós podemos ser essa potência, mas é preciso ter lideranças capazes de fazer as coisas acontecerem. Senão, nós vamos ficar patinando. E não é isso que nós queremos. Professor Vicente, o senhor falou durante a nossa entrevista sobre os problemas em relação à tributação, falou sobre os problemas em relação à logística, falou sobre a falta de liderança, a necessidade de reformas, né? E o senhor começou falando do voo da galinha, né? Então, acho que a análise que o senhor nos traz aqui é que enquanto a gente não fizer a lição de casa, enquanto a gente não resolver o que tem que ser resolvido, mesmo quando a economia cresce um pouquinho, nada mais vai ser do que um voo de galinha, não é isso? Lamentavelmente, é isso mesmo. Lamentavelmente. Ou seja, a gente tem que pensar adiante, atuar pensando no amanhã. Há um ditado espanhol muito interessante, e diz que somos hoje lo que ayer sembramos. Ou seja, nós vamos ser hoje o que semeamos ontem. E nós temos que semear hoje para colher no futuro. Temos que pensar no futuro. Por exemplo, a indústria brasileira, desculpe a repetição, mas ela tem que pensar no quê? No mundo, não é só no Brasil. Então, nós temos que ter uma política industrial que oriente a indústria a verificar a sua possibilidade de atuar no mercado mundial. Ele atende ao mercado nacional e atende também às necessidades do mundo. O agronegócio do Brasil, por exemplo, não está fazendo isso? Está atendendo à necessidade, vamos dizer, da China, no caso. Está se precavendo, importa soja, milho, arroz do Brasil, para quê? Para atender às suas necessidades. Nós temos que fazer com que a indústria brasileira veja o mundo e não apenas o mercado interno. E temos que, desculpe insistir, fazer as reformas necessárias para que as coisas no Brasil sejam mais fáceis, né? Se nós intentarmos ser empresário hoje, veja lá as dificuldades que nós vamos ter, hein? Vicente de Paulo Oliveira, economista, e falou sobre a retomada da pandemia aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Fico muito contente em contribuir com alguma coisa. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Fica com Deus.